Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu vou falar um pouco para vocês sobre velocidade média. A gente vai discutir um pouco a fórmula, coisa rápida, e vai fazer 2 exercícios para fixar, certo? Primeiro, velocidade média é um pouco intuitivo, assim, né? O que ela quer dizer? Ela faz a média da velocidade que você teve em um determinado percurso, né? Bom, como a gente está falando de velocidade, ela é medida, obviamente, em unidades de velocidade, que seriam, por exemplo, metros por segundo, quilômetros por hora, quilômetros por segundo. Esses dois aqui são os mais importantes, sendo que o metros por segundo está no sistema internacional, certo? Para passar de metros por segundo para quilômetros por hora, a gente faz para converter uma multiplicação por 3,6. E de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente faz uma divisão de 3,6, certo? Isso aqui é mais relembrando mesmo. A velocidade média é dada por Vm, certo? Então, velocidade média Vm é igual à variação de espaço sobre a variação de tempo. Então, esse ΔS aqui significa o deslocamento, ou seja, a medida de onde você saiu até onde você chegou. Ele quer saber essa medida aqui, certo? E o ΔT é em quanto tempo você demorou para fazer esse percurso. Lembrando que é muito importante para a velocidade média, que vai levar, né, até o final das discussões sobre cinemática, principalmente, que o deslocamento, ele não depende, isso é muito importante, o deslocamento não depende do caminho. Não depende do caminho que você fez. O que isso significa? Que se você foi de A para B, não importa se o seu caminho foi assim, se foi uma linha reta, se foi, né, qualquer caminho, o caminho não importa, ele depende de onde você chega e de onde você chega e de onde você sai. Os intermediários não importa, ele mede só essa diferença de espaço, por isso ΔS, tá? Bom, vamos fazer agora um exemplo para fixar. Um carro percorreu 9 km em 15 minutos. Qual a sua velocidade média em quilômetros por hora? Quando a gente lê um problema, o que é a primeira coisa que a gente faz? Verifica as unidades. Ele deu aqui que o carro percorreu 9 km, então ΔS é igual a 9 km e o tempo é em 15 minutos. Então, o ΔT é 15 minutos. Como ele está pedindo em quilômetros por hora, a segunda coisa que a gente vai fazer agora, né, é converter, porque aqui ele já quer quilômetros e deu quilômetros, hora ele deu minutos. 15 minutos, né, só lembrar aqui, ó, do reloginho, 15 minutos é isso aqui, 1/4 de hora. Então, 15 minutos é 1/4 de hora. Se você quiser, se não estiver acostumado, dá para fazer a regra de 3, né? 15 minutos é o ΔT, 60 minutos é 1 hora. Você vai chegar no mesmo resultado ΔT em horas, tá? Aqui, a gente vai chegar aqui. Vamos substituir na fórmula. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, que é igual a 9 dividido por 1/4. Mantém o de cima, inverte o de baixo, velocidade média igual 9 vezes 4 sobre 1. Isso a gente vai ter que a velocidade média é igual a 36, não esquece, quilômetros por hora, sempre colocando a unidade. Agora, a gente vai fazer aqui um exemplo mais desafiador. Aqui são 50 quilômetros, tá? Esses são dados do exercício.
50 km por hora e aqui 40 km por hora, tá? Então, o que aconteceu? Uma pessoa saiu de A e foi para C a 50 km por hora e depois foi de C para B a 40 km por hora. Ele quer saber, nesse caso, a velocidade média total do caminhão, né, que fez esse percurso, sabendo que ele parou no ponto C durante 30 minutos. A gente vai chamar aqui isso de tempo 1, o tempo que ele ficou parado aqui no ponto C de 2 e esse último percurso de 3, certo? A gente vai fazer aplicação de fórmula, certo? Ele quer saber a velocidade média total, né? Então, a velocidade média é dada por ΔS sobre ΔT. Se a gente sabe que ele saiu de A, deu essa volta toda e chegou para B, a gente sabe que o ΔS é isso aqui. Mas se você pode perguntar, mas Gi, o ΔS não seria 100 mais esses 20 aqui que ele percorreu? Não, porque é o que eu falei anteriormente, que o ΔS só depende de onde você sai e de onde você chega. Então, aqui é o ΔS, você não considera o caminho, você só considera o de onde você sai, e onde você chega. Então, o ΔS vai ser aqui, ó, de 0 até 80, 80, certo? E agora o ΔT, que é a parte mais difícil. Quanto tempo ele demorou para fazer isso tudo? Ele demorou o T1, que foi o tempo que ele demorou indo de A para C, mais o T2, que foi a 1h30 que ele ficou parado aqui em C, mais o T3, que foi o tempo que ele demorou de C para B, certo? Como a gente faz para descobrir esses tempos? T1, T2, T3. O T2 a gente já sabe, né? Ele falou aqui, ó, 1h30. A gente aplica a fórmula da velocidade média. Se a gente sabe que a velocidade média, a gente sabe aqui, ó, vemos que a gente sabe, ó, fórmula é ΔS sobre ΔT. Como a gente sabe que essa é a fórmula que a gente usa? Ué, é só a gente ver isso aqui, ó. Ele nos deu a velocidade média, aqui 50 km por hora, e por aqui a gente consegue saber a distância. Então, a gente já tem isso aqui, esse dado, e precisa descobrir o ΔT. Isso significa que, de modo geral, a gente pode usar essa forma. Bom, o que agora acontece? A velocidade média é 50, o ΔS é de 100 menos 0, que dá 100, e o T fica aqui, T1. Passando para cá, a gente descobre que o T1 é 2 horas, ok? O T2, 1h30, que a gente escreve assim, 1h30. E o T3, que da mesma forma, a gente sabe aqui a distância, né, o ΔS, e sabe a velocidade média. Então, a gente aplica também na fórmula. Aqui a gente aplicou para o caso 1, agora a gente vai aplicar aqui para o 3. Então, qual é a velocidade média? Qual é a velocidade média? Seria aqui 40 é igual a 20, que a gente tem a diferença aqui, ó, entre 100 e 80 é 20 km, certo? A distância aqui, ó, o deslocamento que ele fez aqui é de 20 km, tá? Dividido por T3, isso mesmo. Fazendo esta conta aqui, ó, a gente pode cortar os zeros, a gente vai descobrir que ele demorou 0,5 horas nesse último percurso. Somando tudo aqui que a gente, né, chegou, o que a gente vai ter? Que é 80 dividido por 2 mais 0,5 mais 1,5. Isso daqui vai dar que a velocidade média é igual a 80 dividido por
4. Então, a velocidade média é igual a 20 km por hora. Essa aqui é a resposta final. Bom, eu só queria lembrar aqui, esqueci de fazer um pequeno adendo, né? Que é sempre bom lembrar que o ΔS é igual a S menos S0, que é o espaço final menos o espaço inicial que você tá bom? Isso talvez seja uma coisa importante para vocês terem em mente. De modo geral, é isso, é assim que funciona a velocidade média. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Obrigada por assistir, eu espero que tenha ajudado.